Oi, olha só, mesmo que o que eu mostrar aqui pra vocês hoje pareça não interessante, mesmo que não seja algo que te atraia, eu só te peço, continue nesse vídeo e vamos conversar aqui rapidinho sobre a Guerra dos Consoles do Blake G. Harris, que foi a minha última leitura do ano de 2017. Eu esperei pra falar tudo que eu achei nesse vídeo aqui, porque eu tenho bastante pra compartilhar sobre ele, e foi um livro interessantíssimo. Eu acho que é interessantíssimo até pra você que talvez não curta tanto videogame assim, ou seja bem por fora desse universo. Enfim, eu vou falando e vocês vão entendendo, beleza? Seguinte, esse livro é assim, ele é não ficção, mas também ficção. Ele vai contar a história da batalha entre a Nintendo e a Sega, que são duas empresas que produzem videogames, né? A Nintendo hoje ela produz consoles e jogos, e a Sega hoje só produz jogos, mas no passado ela já produziu consoles também, e as duas foram grandes rivais nessa época de boom dos videogames, nos anos de 1991, 1992, né? Então é um livro que ele vai contar toda a trajetória dessas empresas, desde o surgimento da Nintendo até quase o lançamento aí do Nintendo 64, e também a história da Sega até o sucesso dela e ela se afundar então e parar de produzir consoles e tudo mais. Fala sobre a criação do personagem Sonic, né, que é um personagem muito famoso hoje. Fala também sobre, sei lá, a criação da Nintendo Power, que é uma revista super famosa específica da Nintendo. E como eu disse, é uma história que você não precisa ser fã para aproveitar, você não precisa jogar, você não precisa ser mestre, saber coisas sobre essas empresas. Só que assim, pra mim, ao mesmo tempo, como eu já conheço, ver alguns nomes de coisas aqui, sabe? Tanto de pessoas, quanto de jogos e produtos e coisas que realmente aconteceram, foram me deixando meio emocionadinho assim enquanto eu lia, sabe? E daí, eu achei que esse livro seria muito boring, porque, é um livro de ficção, ele vai ficar falando das duas empresas, e empresa tal abriu as portas em 1990, produzindo 10 mil cartuchos a cada minuto, falando números e estatísticas, não sei o que, mas ele não é assim, ele pega todos esses fatos históricos e ele transforma em narrativa, em história. Então a gente vai acompanhando personagens, diálogos e acontecimentos. De vez em quando ele alterna com realmente parágrafos e capítulos só sobre fatos mesmo, mas mesmo assim a forma como ele contou eu achei muito interessante, não ficou nem um pouco chato. E essa forma dinâmica que ele tem de contar, até alguns capítulos eles são escritos de forma diferente, assim, então você nunca sabe o que esperar no capítulo seguinte. A única coisa nessas partes narrativas é que alguns diálogos eu achei um pouco caricatos demais, mas também é coisa imperceptível, assim, que não tem muito problema não. E saber dos bastidores e saber todas as coisas que essas empresas passaram é muito, muito massa. Imaginar algumas coisas bem específicas, assim, eu não sabia, por exemplo, que a Nintendo tinha um monte de restrições e contratos de exclusividade com algumas empresas. E também é muito legal ver os podres e ver as artimanhas que eles usavam, sabe, pra derrubar um ou outro, ou até coisas que você não sabia, coisas ruins que as empresas faziam. E esse livro me fez me sentir muito imerso, muito preso, muito dentro desse universo, dessa história aqui. E foi o primeiro livro, então, de história real que me deixou tão emocionado assim. Eu fico pensando em como foi criativo essa forma de contar uma não ficção, sabe? Com personagens reais, com datas reais, com eventos reais, com às vezes até diálogos reais, porque o autor disse que ele pegou várias coisas das pessoas, né, mesmo, foi lá e buscou reportagens, entrevistas e vídeos e tudo mais. Em poucos momentos do livro ele avança muito rápido assim para coisas que você queria ter visto também, mas ele pula e não mostra pra você, fica um pouquinho chateado. E é muito ensinamento também aqui dentro, porque ele vai trabalhar bastante essa questão de marketing, sabe? A gente vai vendo as estratégias das empresas para crescer, para chegar no topo, para conseguir vender e lançar produtos e lançar ideias, personagens, né? É muito inspirador, ele traz uma mensagem muito bacana que assim, ficou marcada em mim sobre como as histórias vendem muito, sobre como as histórias são importantes pra gente. Então, por exemplo, ele até fala que, tanto faz se o Sonic era um ouriço, se o Sonic era um gorila, se o Sonic ele era o peixe, se ele era uma ave, se ele era qualquer coisa, ele pode ser, sei lá, a banana que fala. Mas se ele tiver uma história legal, se ele tiver um conceito por trás, uma coisa que vai atrair a imaginação da pessoa que tá recebendo aquele conteúdo, aquilo já é suficiente pra pessoa amar, sabe? As pessoas se relacionam a histórias, as pessoas só querem conhecer personagens aos quais elas se sintam conectadas. Essa coisa de conexão é a coisa que mais vende. Então essa é uma mensagem muito bacana que ele passa aqui, você vê isso na prática. É muito legal eu ver que sem querer eu tava colocando isso em prática mais ou menos, sabe? Colocando esses conceitos de história por trás da maratona, por exemplo. Enfim, ele traz muitas coisas aqui que vai acender uma luz na sua cabeça, assim, pro resto da sua vida. Se você gosta disso, se você tem interesse nessa área, eu super recomendo que vocês leiam. Às vezes ele pintava a Nintendo um pouquinho como uma vilã, mas realmente a Nintendo era um pouquinho impassível no passado, sabe? Eu não sei se ela continua sendo meio dura assim hoje, bem restrita em relação ao conteúdo, bem restrita na forma como ela trabalha com os fornecedores. Então, grande
parte da história a gente fica realmente falando, putz, a Nintendo é um saco. Mas o que eu quero enaltecer de verdade é como ele flui. Ele é um livro muito grande, ele é um livro que tem poucos parágrafos, ele é basicamente tipo texto, a página inteira, de cima e embaixo, de um canto ao outro, então ele demora pra andar. Nossa, eu levei muito tempo pra ler esse livro, mas mesmo assim é uma leitura muito gostosa. E o que mais fez assim os personagens ganharem vida na minha cabeça é você ver como o autor conseguiu passar a paixão deles pelo negócio, sabe? Pela forma como eles agem, pelas coisas que eles falam, por tudo que vai acontecendo ali, você consegue ver essa paixão, você consegue ver aquela época gostosa no começo, quando eles estavam criando alguma coisa inovadora, sabe? Trazendo os videogames e os conceitos dos videogames, que é uma coisa pra trazer um novo universo pra dentro da nossa casa. E ele prende tanto que tem até certo momento, por exemplo, que a gente vai acompanhar a época que a SEGA tava querendo revolucionar, assim, um pouco os comerciais deles de televisão. Aí eles fizeram meio que um concurso, assim, entre 4 agências pra ver quem trazia o melhor comercial de TV. Quem trouxesse melhor, a SEGA ia contratar, ia fazer e tudo mais. E daí a gente vai vendo essas agências produzindo isso e os conceitos que eles estavam usando, e você fica muito curioso pra saber como vai ser o resultado final e pra saber qual vai ser a agência escolhida, sabe, nessa competição deles ali. Você sabe quando um livro é bom, quando você fecha ele, você vira a última página e você já tem saudade daquilo, você já tem saudade dos personagens, do universo, você já queria ler mais, você não queria que acabasse, você tem vontade de começar tudo de novo, e foi isso que eu senti com esse livro. Foi muito, muito legal. Eu me surpreendi demais, eu não esperava gostar tanto que nem eu gostei. Ah, incrível. E vai ter filme dele também, parece, se eu não me engano, tá saindo aí, tá sendo produzido, não sei. Pra vocês terem uma noção da forma como ele conta essa história, né, da forma como ele pinta de um jeito tão mágico, eu marquei uma passagem aqui, que ele é o finalzinho do capítulo. Ele fala assim: a SEGA começou a se sentir como o elenco de um divertido musical da Broadway, com papéis definidos, uma coreografia de ideias e números que reuniam todos. Todas as peças pareciam se encaixar, e com a cortina subindo, finalmente era a hora do show. Ele pega detalhinhos, ele conecta com outras coisas. Ai, não sei! Ele conta de um jeito muito legal. Enfim, essa é a minha opinião sobre esse livro aqui. Espero ter convencido pelo menos alguns de vocês a dar uma chance, que eu tenho certeza que vocês vão gostar. Se você curtiu ou tem interesse em comprar o livro, por favor, use meu linkzinho que vai estar aqui embaixo pra vocês, do livro na Amazon. Se você já leu esse livro, deixa aqui embaixo sua opinião, o que você achou, se você concorda, se você discorda. Eu sei que enquanto eu tava lendo, algumas pessoas vieram conversar comigo que já tinham lido, que tinham gostado bastante também. E é isso pro vídeo de hoje. Se você não me segue nas redes sociais ainda, essa é a sua oportunidade de ir agora lá e me seguir, ficar por dentro de tudo que tá acontecendo. Tá chegando agora no canal, gostou do conteúdo e quer assistir mais coisas do Geek Freak, só se inscrever. Logo logo eu volto com mais videozinhos, clica no botãozinho aí, você vai ser notificado assim que tiver alguma coisa nova, beleza? Vou ficando por aqui, a gente se vê logo em breve. Um grande beijo pra vocês e tchau!